bíblicos para a expansão do território. Como crescer dentro de princípios da palavra de Deus. Um estudo feito em 2 Samuel na vida de Davi. Olá, eu sou Marcos Vinícius, sou pastor, sou professor, pesquisador e hoje quero discutir um pouco sobre a vida de Davi e como que ele teve uma vida que levou a um dos maiores expansões territoriais da história do povo de Israel. Okay? Então, primeiramente, por que expandir? Por que ampliar nosso território? Por que crescer? Não é mais fácil, talvez, permanecermos com um tamanho que nós já dominamos, já estamos seguros, já sabemos como lidar? Por que simplesmente nós não permanecemos dentro dessa realidade que já nos é comum? Bom, quando nós lemos 2 Samuel, nós percebemos que Davi ele não tinha uma ambição expansionista. Você não observa assim pelas ações de Davi que ele tinha assim um interesse, um planejamento para crescer o território. Mas por que Davi foi um dos personagens bíblicos que mais teve um crescimento significativo na história do povo de Deus? Bom, primeiramente Davi ele queria agradar a Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. E era a vontade de Deus que o povo expandisse o território dentro daquele contexto. Segundo, o território que ele estava conquistando nada mais é do que território que foi comprado por Abraão. Ele estava reivindicando terras que já pertenciam aos seus descendentes. Dito isso, eu já quero dizer para você que a expansão, o crescimento é uma consequência de nós buscarmos agradar a Deus e vivermos debaixo da promessa, da aliança que Ele tem para nós. Quando nós fazemos isso, nós naturalmente expandimos. Tanto é verdade que se você for ler o livro de 2 Samuel, a parte de expansão territorial é praticamente os 8 primeiros capítulos. O 2 Samuel ele dá uma ênfase até pequena à questão de expansão comparado a outros assuntos que nós vamos também trabalhar. Então, a primeira base que eu quero trabalhar com você, a expansão bíblica, o crescimento saudável, a posse de novos territórios, ele só é sustentável, ele só é seguro quando ele é pautado em princípios da palavra de Deus, ok? Então hoje nós vamos analisar cada expansão na vida de Davi e quais foram as decisões que Davi tomou. Estou aqui com um mapa, Este mapa aqui representa todo o crescimento do território do governo de Davi. Primeiro ele conquista Judá, ele estava sendo perseguido por Saul, Saul morre em batalha, e então ele se torna rei em Judá, essa primeira mancha. Em seguida ele toma algumas decisões, ele expande para o reino que Saul tinha conquistado, essa parte amarela aqui. E por fim ele consegue conquistar toda essa área verde e vence os filisteus. Ok? Quais foram essas decisões que Davi tomou? Primeiramente, quando Saul morre, um dos seus servos vem avisar Davi que Saul tinha morrido. Ele pega, se não me engano, a coroa de Saul. Davi, ao ficar sabendo, ele manda matar o mensageiro porque ele tocou no ungido de Deus. Ou seja, Davi ele não se alegra com a morte de um rei que o perseguia, porque mesmo assim ele reconhecia que aquele rei era ungido de Deus. Por mais que as pessoas, que os líderes cometam atrocidades, por mais que os líderes tomem decisões erradas, eles muitas vezes eles continuam sendo autoridades espirituais. Se você quer ter um crescimento, uma expansão significativa, não toque na autoridade espiritual. Deixe que aquele que Deus levanta é Deus que derruba. Você não precisa de atalhos, você não precisa ter pressa, porque se Deus tem um chamado para a sua vida, se Deus tem um território para você, qualquer um que esteja te atrapalhando, inclusive que se for alguém ungido pelo próprio Deus, é Deus quem vai resolver. Então, primeira coisa, Davi ele estabelece 2 princípios que são básicos para uma expansão saudável. Primeiro, fidelidade. Mesmo Saul fazendo tudo que ele fez, Davi continuou sendo fiel a ele e Davi continuou reconhecendo a autoridade espiritual sobre Saul. Então, primeira coisa, estabeleça princípio de fidelidade e não mexa com a autoridade espiritual.
Então Davi ele se torna rei de Judá. Quando ele se torna rei de Judá, ele vai habitar em Hebrom. Em Hebrom ele começa a ter muitos filhos, e aí antes dele, para ele começar a conquistar os terrenos de Saul, porque algumas tribos continuam fiéis a Saul, ele não quer estabelecer esse domínio pela força. Então o que Davi faz? Uma das primeiras coisas que ele faz, ele manda buscar Mical. Mical era filha de Saul, né, que ele tinha conquistado arrancando 100 prepúcios dos filisteus, e ele reivindica, eu quero a minha esposa de volta. Ou seja, o que Davi estava querendo dizer é que o crescimento, a expansão do território dele não vai ser pautado pela força, mas pela legitimidade. O fato dele ser casado com Mical, que era filha de Saul, dá para ele legitimidade para ele poder conquistar os terrenos que outrora era de Saul. Então Davi escolhe o caminho da legitimidade e não o caminho da força. Davi escolhe primeiro restaurar sua família, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, para com um casamento com filhos restaurados, ele então reivindica o domínio das expansões que faltam. Com isso, em seguida, os líderes que estavam sobre as terras de Saul entram em conflito e automaticamente eles reconhecem Davi como rei sobre todo Israel. Então, depois que ele estabelece a restauração da sua casa e do seu casamento, Davi se torna rei de todo Israel. E é muito interessante, quando Davi se torna rei de Israel, né, uma das primeiras conquistas que ele tenta fazer é conquistar Sião, né? Então, para não ter problema com os territórios que já existiam, ele prefere conquistar uma terra nova. Então Davi ele sai de Hebrom e define que a capital do país vai ser Sião, que é Jerusalém. Então ele consegue conquistar Jerusalém, uma cidade que ninguém tinha conquistado ainda. Ele entra por debaixo, né, do poço ali, por dentro de Jerusalém, conquista e estabelece Jerusalém como a capital política e religiosa de Israel. Então, outra coisa que Davi ele faz, outro princípio que ele estabelece o princípio de adoração. Ele busca trazer a arca de Deus para Jerusalém. A arca estava esquecida, Saul não se preocupou muito com a arca de Deus, e agora Davi manda buscar a arca. Quando Davi ele dança diante da arca, com aquela alegria que todos nós sabemos, é como se ele estivesse dizendo o seguinte para todo o povo dele: todos nós diante da arca somos iguais. Então Davi ele estabelece o princípio da adoração. Diante de Deus somos todos iguais, reis, servos, comerciantes, agricultores, não importa, diante da arca somos todos iguais e Deus ele é soberano e todos nós devemos adorar a Deus. Então outro princípio que Davi determina é esse princípio, e ele traz a arca e aí ele consegue estabelecer Jerusalém como uma cidade política e religiosa, né, sobre o povo, tá? E então Davi toma essas decisões, né? Conforme ele vai tomando essas decisões, estabelecendo os princípios, naturalmente o território dele vai expandindo. Depois que ele faz isso, ele consegue dominar os povos vizinhos, ele vence os filisteus, ele começa a subjugar esses povos, e inclusive eles começam a pagar impostos para Israel. Então nós observamos que quando nós estabelecemos princípios bíblicos, determinamos que nossa principal preocupação é a vontade de Deus, é respeitar a autoridade espiritual, nós não quebrarmos o princípio de fidelidade, nós cuidarmos da nossa família, do nosso casamento, nós buscarmos, né, nos preocuparmos com a casa de Deus, né, em adorar a Deus. E depois, quando Davi vê que Deus não tem uma casa, que Davi já estava habitando palácios, e ele decide então construir um palácio para Deus, Deus não deixa ele construir, mas Deus estabelece a dinastia de Davi para sempre. Então nós temos que buscar isso, né? Você quer ter um crescimento, uma expansão,
primeiro deixe claro, tome as decisões que precisam ser tomadas para que os princípios da palavra de Deus sejam estabelecidos, para que não haja dúvida entre os seus de que você está buscando agradar a Deus acima de todas as coisas, adorar a Deus e a seguir princípios de fidelidade. Isso são estacas e fundamentos imprescindíveis para uma expansão natural. Então você vê que Davi não buscou diretamente a expansão, mas ele alcançou essa expansão porque ele estava buscando a vontade de Deus e, como consequência, ele teve um reinado expandido. E diz a palavra que tudo que Davi fazia prosperava, dava certo, ele conquistava, porque ele buscava agradar a Deus acima de todas as coisas. Então busque entender a vontade de Deus, tenha clareza dos princípios da palavra de Deus sobre a sua igreja, sobre a sua família, invista na sua casa, no seu casamento, não abra mão deles, que claro que Deus vai permitir uma expansão saudável, uma expansão sustentável e uma expansão sólida, firmada na palavra e nos princípios de Deus. Você gostou dessa palavra? Essa palavra fez sentido para você? Curte, compartilha e continue conosco. Esse é o primeiro capítulo do Seu Território Será Expandido, o estudo sobre 2 Samuel. Deus abençoe, forte abraço e até mais.